Olá pessoal, função exponencial. Eu vou começar com a definição. Dizemos que uma função f, tal que o y é igual a f de x, é exponencial se existir um número real b, esse b tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tal que o y é b elevado a x. Ou seja, a função exponencial é do tipo b elevado a x, em que o b é maior do que zero e diferente de 1. E ele tem um nome, ele se chama base da exponencial. O primeiro exemplo é bastante simples, é só para se acostumar com o formato de uma função exponencial. É assim, ó, identifique a constante b das funções y igual a b elevado a x a seguir. Então aqui eu trago algumas funções exponenciais. O objetivo é encontrar a base. Então o que eu tenho na y igual a 5 elevado a x? A base é o 5 que está aqui embaixo. Y igual a 0,4 elevado a x. A base é o 0,4 que está ali embaixo. Y igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. A base é a raiz quadrada de 2. Então, a base é um número qualquer que seja maior do que zero e diferente de 1, que é o caso desses aqui. Agora é assim, ó, nós vamos fazer uma comparação entre duas funções exponenciais, a função f e a função g. Então, eu vou começar só com a f. Então, considere a função f, que é a 2 elevado a x. Eu vou calcular a f de 1 e a f de 2. Então, eu escolhi x igual a 1, x igual a 2 e vou concluir algo aqui. Quem é a f de 1? A f de 1 é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Quem é a f de 2? F de 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. O que eu tenho aqui? F de 1 é 2, é menor do que f de 2, que é 4. Então, para essa função aqui, vale que a imagem do 1 é menor do que a imagem do 2. Eu vou pegar outra função agora, que é a g, e fazer contas bem parecidas e ver o que acontece. A g é 1 meio elevado a x. Eu vou fazer as mesmas contas, substituindo o x por 1 e o x por 2. G de 1, 1 meio elevado a 1, 1 meio. G de 2, 1 meio ao quadrado. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. 1 meio é maior do que 1 quarto. Na função g, a imagem do 1 é maior do que a imagem do 2, diferente do que aconteceu lá com a f. Então, a primeira pergunta é, por que para essa função aqui, a imagem do 1 é menor do que a imagem do 2, enquanto que para essa, a imagem do 1 é maior do que a imagem do 2. Então, vamos analisar o crescimento e decrescimento da função exponencial. Então, considere a função b elevado a x. Primeiro caso, base maior do que 1. Base maior do que 1 é como essa f aqui, ó. Aqui a base é 2 e 2 é maior do que 1. Daí o que acontece? A imagem do 1 é menor do que a imagem do 2. Ó. Então, x1 menor do que x2 implica que a imagem do x1 é menor do que a imagem do x2. Ou seja, a função ela é crescente. Quando a base da exponencial é maior do que 1, a função é crescente. Aqui eu trago qual é o gráfico da função exponencial cuja base é maior do que 1. Note que ele é um gráfico crescente. Aqui está o x1 menor do que o x2 e a imagem do x1 está aqui embaixo. Ela é menor do que a imagem do x2 que está lá em cima. Função crescente quando a base é maior do que 1. Um exemplo de função assim é a f aqui, a 2 elevado a x. E tem o outro caso, quando a base está entre 0 e 1. Aquela g
que está g. A base aqui é 1 meio. 1 meio é 0,5, está entre 0 e 1. Daí aqui nós tivemos que a imagem do 1 é maior do que a imagem do 2. Isso vale em geral, ó. Quando a base está entre 0 e 1, então x1 menor do que x2 implica que a imagem do x1 é maior do que a imagem do x2. Ou seja, a função é decrescente. Quando a exponencial tem base entre 0 e 1, ela é decrescente. Aqui eu trago o gráfico. Ó, x1 menor do que x2. Daí a imagem do x1 está lá em cima. Ela é maior do que a imagem do x2 que está aqui embaixo. Função decrescente quando a base está entre 0 e 1. Então, por exemplo, só de olhar aqui, ó, funções crescentes, y igual a 1,7 elevado a x. Ela é crescente porque a base é maior do que 1. 3 elevado a x. Ela é crescente porque a base é maior do que 1. Mas agora decrescentes. 0,7 elevado a x, porque a base está entre 0 e 1. 1 terço elevado a x é decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Agora, algo interessante. Eu vou pegar a função 2 elevado a x e vou calculá-la no menos 15 e no menos 20. No caso aqui eu botei na calculadora e encontrei esses números que são bem pequenos. Então, o que acontece? Aqui está o gráfico da função estilo 2 elevado a x. E note, quando eu substituo para algum valor que é negativo, a resposta dá praticamente zero. Ó, quando eu pego os valores mais para cá, dá praticamente zero o valor do y. E se eu pegar agora valores positivos e um pouquinho grande só. Por exemplo, no 15. No 15, dá mais do que 30 mil a resposta. No 20, dá mais do que 1 milhão a resposta. Ou seja, essa função ela cresce muito rápido para cá. Para um lado, ela praticamente vale zero, e para o outro, ela fica gigantesca. Então, a função exponencial, por um lado, ela vai valer praticamente zero, pelo outro, gigantesco. Aqui no caso em que ela é crescente, e quando ela é decrescente, é o contrário. Quando ela é decrescente, aqui ela vale praticamente zero, e aqui ela vale um valor gigantesco. Ela não chega a valer zero, mas fica bem próximo do zero. Então, aí nós temos algumas conclusões. A função b elevado a x tem domínio todos os reais, e a imagem é do zero até o mais infinito. Domínio reais. O que significa isso? Qualquer valor de x vai ser usado na função. Então, ela cobre todo o eixo do x, o domínio são todos os x, e a imagem é do zero para cima. Os y que são usados são do zero para cima, mas o zero em si não. O zero não é imagem. Por isso que a imagem da função exponencial ela é aberta no zero. E agora vem a definição de assíntota horizontal. O gráfico de f de x igual a b elevado a x fica tão perto de y igual a zero quanto se queira. Essa reta se chama de assíntota horizontal do gráfico. Então, o que diz essa história aqui de assíntota horizontal? Nós vimos que a função assume valores que são praticamente iguais a zero. Isso aparece no gráfico com o fato de que ele vai ficar cada vez mais próximo do zero. Então, como ele fica cada vez mais próximo de zero, nós dizemos que y igual a zero é uma assíntota horizontal dele. Esse gráfico ele vai ficar cada vez mais perto da reta y igual a zero. E, finalmente, uma observação. Eu disse que a base tem que ser, vamos voltar lá, como é que tem que ser a base da exponencial? Maior do que zero e diferente de 1. Por quê? Se fosse 1 elevado a x é 1.
Então, isso aqui é simplesmente a função constante. Esse gráfico aqui é uma reta, 1 elevado a x, que é apenas 1, então nós não chamamos de função exponencial, porque a função 1 é uma reta constante. Isso aqui não é uma exponencial. 0 elevado a x não vale, porque, por exemplo, se eu colocasse menos 1 aqui, 0 elevado a menos 1 seria 1 dividido por 0, que não existe. Então, isso aqui não existe, por exemplo, porque o x não pode ser menos 1. Isso aqui não é uma exponencial, é apenas uma reta. Nós reescrevemos como y igual a 1. E a base não pode ser negativa, porque, por exemplo, se eu colocasse 1 meio aqui, se eu colocasse 1 meio, daria raiz quadrada de menos 4. E raiz quadrada de número negativo não existe. Então, é por isso que isso aqui não existe, isso aqui não existe, e isso aqui acaba valendo apenas 1, e é uma função que é uma função afim, e não uma exponencial. E é isso aí.